Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. O objetivo principal das empresas passa pela comercialização de serviços e produtos. Mas deverá ser esta a sua única preocupação? A cidadania corporativa abrange ações de responsabilidade social tomadas pelas empresas. Pretendem beneficiar não só a si próprias, mas a sociedade no seu todo. É um paradigma em crescimento e que tem vindo a ser sentido num número cada vez mais alargado de organizações que criam uma imagem positiva junto dos seus stakeholders. Poderão estas ações ser vistas como marketing social? Antes de debatermos estas questões, importa falar sobre o conceito de responsabilidade social corporativa. No Repórter E2 falámos com a Global Compact Network Portugal sobre estes princípios e com os CTT que pretendem pô-los em prática. Ligar a atividade das empresas à sociedade. Este é um princípio da responsabilidade social corporativa, mas o conceito não fica por aqui. A responsabilidade social é nós sermos responsáveis em toda a nossa atividade. O Global Compact é uma iniciativa especial do Secretário-Geral das Nações Unidas e tem como objetivo apresentar às empresas um conjunto de princípios relacionados com a defesa dos direitos humanos, dos direitos laborais, da proteção do ambiente e anticorrupção. Com estas ideias em mente, os CTT, enquanto empresa, associam-se a causas sustentáveis. Nós temos, por opção, lançado campanhas de cidadania participativa. E o que é que são estas campanhas de cidadania participativa? São campanhas que chamam as pessoas, chamam a população a participar ativamente para um bem comum. Nomeadamente agora, por exemplo, nesta situação da Ucrânia, colocámos as nossas lojas CTT a nível nacional à disposição de todos aqueles que quisessem contribuir com donativos e fizemos chegar esses donativos. Em 2015, a ONU propôs 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para melhorar as condições de vida das populações até 2030. A Global Compact é uma iniciativa da ONU formada por empresas que trabalham estes princípios. Existem 3 objetivos prioritários. Nós elegemos aqui 3 grandes áreas de trabalho, sendo que a primeira é a igualdade de género. Temos, obviamente, as questões relacionadas com a ação climática. A terceira tem a ver com a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na atividade, nas operações e nas decisões da organização. O nosso programa de sustentabilidade envolve vários pilares, é hoje em dia uma prioridade da empresa. Nós temos vindo a inovar a nossa história, sempre mantendo esta característica da responsabilidade social no centro das nossas prioridades. Mas quais são os benefícios para as empresas? São benefícios que vão para lá hoje em dia da reputação e da imagem, que também são relevantes e que têm sido salientados ao longo dos anos, mas vai além disto, não é? Cria valor para os nossos stakeholders, para os nossos trabalhadores, que sentem maior motivação e sentem que os seus propósitos, quando se ligam a estas causas, são bem-vindos e são colocados em prática, e a adesão dos clientes a este tipo de iniciativas que incorporam vantagens ambientais e ou sociais tem vindo a crescer. A responsabilidade social não é oposta à visão de lucro e de progresso da organização, muito pelo contrário, e aquilo que nós defendemos no Global Compact é exatamente isso, nós queremos continuar a fazer negócios, a única coisa que estamos a pedir às empresas é que esses negócios sejam feitos de forma responsável. A responsabilidade social corporativa tem como objetivo fazer com que as empresas tenham práticas mais sustentáveis. Desta forma, há um impacto positivo na sociedade, criam-se melhores condições de vida para os cidadãos. São convidados deste debate Miguel Ribeirinho e Maria João Coelho. Miguel Ribeirinho é Corporate Affairs na Delta Cafés e professor da Licenciatura de Relações Públicas e Comunicação Empresarial na Escola Superior de Comunicação Social. Tem experiência no planeamento estratégico de negócios nacionais, internacionais, marketing e sustentabilidade. Maria João Coelho é chefe de conhecimento sustentável no Business Council for Sustainable Development. A BCSD Portugal tem um papel proativo no apoio à implementação estratégica dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável na comunidade empresarial. Em primeiro lugar, muito obrigada aos dois por terem aceitado este convite para estar aqui. Obrigado, Joana. E começo por si, Miguel. O que é que leva uma empresa a ser socialmente ativa? Bom, uma empresa, eu prefiro falar da Delta, que é mais fácil. Claro. E, portanto, claramente, na questão da Delta,
o ser social ativo está no nosso ADN. Portanto, quando, de forma empreendedora, há 61 anos atrás, iniciámos a atividade, o nosso fundador, o Sr. Rui Nabeiro, claramente que em Campo Maior, com 3 pessoas, olhando à sua volta, percebeu que sem comunidades competitivas não há empresas competitivas. E, portanto, esta é uma verdade clara, não só no interior, como em todo o lado. Mas mais no interior, pelas necessidades de recursos humanos que são necessários para conseguir catapultar a empresa. E foi assim que se conseguiu. Portanto, uma grande proximidade às pessoas, às suas comunidades e um foco de longo prazo. A resiliência, o foco de longo prazo, muito associado às empresas familiares e, em particular, à família Nabeiro da Delta, é algo que tem conseguido manter essa perspectiva da área social como um driver de crescimento importante para inovarmos dentro da nossa organização. Maria João, no âmbito do seu trabalho na BCSD Portugal, de que forma é que a sociedade é beneficiada com estas ações de responsabilidade social corporativa? Muito boa tarde. Na verdade, gostava de dar uma nota de como é que vemos e até um bocadinho como exploramos este tema nas nossas formações do BCSD Portugal com as empresas que fazem parte da nossa associação, porque na verdade o que procuramos é mostrar que as empresas, imaginem 3 anéis, uns dentro dos outros, as empresas estão no centro, efetivamente, representam o capital financeiro e de produção, depois temos um círculo mais aberto da sociedade, que representa o capital humano, o capital social, e depois um anel um bocadinho mais alargado do ambiente, do capital natural. E percebemos que aqui há sempre interdependências. Há impactos que podem ser negativos ou positivos e essas interdependências que, no fundo, acabam por e devem guiar a atuação, a atividade da empresa. E, portanto, o que é que as empresas têm que fazer? Têm que olhar para os seus stakeholders, perceber quais é que são. Quando falamos de stakeholders, estamos a falar do quê? Estamos a falar dos que estão associados à criação de valor dentro da sua cadeia de valor da empresa. Estamos a falar desde colaboradores e acionistas, mas também fornecedores e clientes, e portanto é preciso perceber e atender às expectativas desses stakeholders, mas também outros que no fundo dão legitimidade às empresas para operar. E estamos a falar de quais? Das comunidades locais, como falava o Miguel, estamos a falar das organizações não governamentais, estamos a falar mesmo de entidades institucionais. Estas são talvez stakeholders externos, mas que também permitem e, no fundo, balizam a atuação das empresas. As empresas precisam de olhar para as necessidades e para as expectativas destes diferentes stakeholders, ouvi-los e procurar alinhar a sua atividade, sob pena de, se não o fizerem, podem colocar em risco a própria legitimidade para operar. E, portanto, há esse interesse, desde logo, de sobrevivência, perenidade e de sustentabilidade e melhor articulação com os seus stakeholders. E é neste conceito de cidadania corporativa que se centra a ideia de que as empresas devem atuar nos eixos da responsabilidade social e sustentabilidade, tendo em conta o impacto positivo que podem ter na sociedade e no meio ambiente. A ONU definiu em 2015 a Agenda 2030, uma proposta alargada com várias dimensões do desenvolvimento sustentável e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. A partir dela foi criada a Aliança ODS Portugal, que é uma plataforma composta por organizações e que se propõe a trabalhar para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030. Podemos destacar alguns como erradicar a pobreza, igualdade de género, reduzir as desigualdades, produção e consumo sustentáveis, ação climática e parcerias para a implementação dos objetivos. Este último objetivo é a base daquela que é a principal missão da BCSD Portugal, enquanto entidade agregadora de mais de 130 empresas em Portugal para objetivos de sustentabilidade. Maria João, pergunto-lhe de que maneira é que é implementada a cidadania corporativa nas empresas de maneira a concretizar estes objetivos? Para nós, cidadania, quando falamos de cidadania corporativa, estamos a falar de sustentabilidade corporativa. No fundo, estamos a olhar para estes 3 componentes que falámos há pouco e que hoje, no fundo, são tratados como os chamados critérios de ESG, ambientais, sociais e de governança. E, portanto, como é que nós trabalhamos com as empresas? Trabalhamos, em particular, do ponto de vista das nossas formações, ajudando-as a definir estratégias de implementação da sustentabilidade, olhando para estes 3 tipos de critérios, que, no fundo, refletem o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, no que diz respeito à componente social, olhamos muito em particular para temas de direitos humanos, enfim, depois temas
trabalho forçado infantil é também um tópico, também, por exemplo, temas de remuneração, de horários de trabalho, portanto, coisas um bocadinho que estão mais próximas da nossa realidade, outras menos próximas, mas que também estão na cadeia de valor das empresas e, portanto, é importante estar ciente delas e, portanto, trabalhamos com as empresas no contexto das nossas formações e também dos grupos de trabalho que estabelecemos com eles, de facto temáticos, muito direcionados para temas claramente ambientais, como a neutralidade carbónica, que falou há pouco da ação climática, a biodiversidade, mas também procuramos, e cada vez mais, olhar para a componente social, que é um bocadinho também o caminho. No fundo, os últimos anos, se calhar, puxaram muito pelos temas claramente ambientais, quando falamos de sustentabilidade, e também, e talvez o termo cidadania corporativa venha trazer mais a componente social, que é agora por onde as empresas, ao contrário do Grupo Nabeiro, que na verdade já está do seu ADN, já nasceu a trabalhar estes temas diretamente, outras empresas não tanto e estão a fazer esse trabalho. Podem tocar agora em vários temas, como a Maria João estava aqui a dizer, e várias empresas de diferentes ramos podem atuar em diferentes temas. Como é que é feita esta escolha? Quais é que são as prioridades na escolha dos assuntos a intervir? Nós entendemos que devemos encarar a sustentabilidade como uma estratégia. Portanto, independentemente de hoje chamarmos muitos nomes, ética, responsabilidade social, eu acho que é bom, pronto, na nossa casa, é mais fácil dizer assim, encaramos sustentabilidade, não é? E, portanto, é uma estratégia de quê? De sobrevivência da organização. E, portanto, nós claramente, para sobrevivermos, temos de compreender e garantir que vamos criar valor e riqueza, como a Maria João disse, para os diversos stakeholders. E os stakeholders também, os shareholders estão lá, portanto, os acionistas estão lá, mas estão lá os outros também. E, portanto, como é que isto se faz? Isto só se consegue fazer apostando numa inovação responsável. E, portanto, a inovação responsável é aquela que consegue garantir a sustentabilidade da organização. Como é que isto se faz? Criando uma perspectiva social, ambiental e económica na própria driver de inovação. Portanto, quando pensa em inovação, quando pensa fazer coisas novas, fazer um novo processo, fazer uma reorganização, o que seja, é esse o motor de transformação que vai garantir criar valor, riqueza e a perpetuidade da mesma para garantir a sustentabilidade e a transformação. Caso contrário, as coisas morrem. E, portanto, a inovação para nós, Delta, é o motor de transformação. Como é que escolhemos? Como é que escolhemos os projetos mais inovadores? Como estava a perguntar, e desculpe ter puxado esta parte atrás, Joana, através da nossa cadeia de valor. Ou seja, nós só vamos investir em projetos, sejam sociais, sejam ambientais, sejam, obviamente, se tiverem este drive que falámos, portanto, que tenham alinhados com o nosso propósito, alinhados com a nossa cadeia de valor. E, portanto, se couberem aqui, então nós acreditamos que estamos a investir, porque vai criar valor também para nós e para as comunidades que nos rodeiam. Claro. E para empresas como a Delta, que pretendem investir e inovar também nestes vários temas, há alguma monitorização por parte da BCSD Portugal para estas empresas, para garantir que elas cumprem os objetivos a que se propõem? As empresas hoje estão com muitas necessidades e obrigações de reporte e, portanto, hoje em dia, e nomeadamente a Delta é um dos exemplos, digamos assim, umas referências, tem o seu relatório de sustentabilidade e faz a sua monitorização, digamos assim, onde se encontra nos seus vários indicadores, sejam mais ambientais, sociais ou de governança. O que é que nós trabalhamos? Lá está. E a Delta faz parte, julgo, da nossa Carta de Princípios. Nós temos, nomeadamente, uma carta de princípios que olha precisamente por estes 3 critérios e tem indicadores definidos, ambientais, sociais e de governança, e não estamos ainda a fazer, mas será no contexto do que nós apelidamos de Jornada 2030, trabalharemos com as empresas que se juntam então a esta carta de princípios e que faremos uma monitorização desses indicadores, sejam mais ambientais, sociais ou de governança, até 2030, definindo previamente metas para alcançar. E, portanto, enfim, na verdade, hoje as empresas já fazem a sua própria monitorização. É verdade que temos empresas com estágios de maturidade muito distintas, umas muito mais no pelotão da frente, outras ainda a dar os primeiros passos, umas ainda a tentar perceber como é que vão monitorizar, que indicadores vão medir, outras já
a medir muita coisa, até porque muitas, por exemplo, ou exportam ou têm na sua cadeia de valor essa necessidade e esse requisito de o fazer. Podem até ser mais pequenas, mas fazem parte, são fornecedores de uma grande empresa e, portanto, acabam por também ter esses requisitos sobre si e, portanto, já farão, mas cada vez mais vai intensificar esse sentido de monitorização, de reporte e de acompanhamento por todos os stakeholders e pela sociedade. E, portanto, vai haver muito essa necessidade do lado do BCSD, muito no contexto da chamada Jornada 2030, que é esta transformação de sustentabilidade até 2030. E ao trabalharmos, uma empresa ao trabalhar para a sociedade não está não só a atingir o público, como também a comunidade empresarial no seu todo. Como é que uma empresa pode incluir os colaboradores nesta missão de cumprir estes objetivos? Bom, os colaboradores são fundamentais nas organizações, até porque, Joana, cada vez mais as pessoas mais novas, pelo seu ativismo, e a Maria João estava a dizer que os meios digitais, as empresas podem ser auditadas de diversas formas, temos entidades terceiras, mas o grande auditor nosso tem que ser os nossos clientes e quem nos monitoriza e quem compra os nossos produtos e quem nos vê. E cada vez mais a opinião e as redes digitais são capazes de conseguir fazer uma avaliação prévia. Houve muitas empresas ultimamente, não vale a pena falarmos de vários nomes, mas que tiveram que reagir porque houve questões polémicas que apareceram rapidamente nas redes digitais. E, portanto, esta forma transparente como hoje em dia as organizações estão expostas também obriga cada vez mais a terem todos os cuidados no caso de pensarem não estar a atuar de uma forma 100% correta. Em relação à pergunta que me fez, peço desculpa, Joana. Como é que se pode envolver os colaboradores nesta missão? Os colaboradores são peça-chave, porque o grande desafio hoje em dia, e hoje na nossa sociedade notamos, as gerações mais novas querem ter um call to action, ou seja, não querem viver de teoria, querem ter uma participação ativa na mudança e na transformação. E, portanto, quando escolhem uma determinada marca, quando a decisão de consumo ou de preferência por uma determinada marca ou produto, claramente querem ter a certeza que estão a fazer bem. Isso ainda acontece mais quando nós trabalhamos para as empresas. E o que estamos a notar é que as pessoas só querem trabalhar em empresas que contribuem positivamente e que fazem bem. E isto é muito interessante, porque há aqui o perfeito engagement entre o propósito da organização e o próprio propósito e valores do colaborador, e isto é muito importante para a motivação e para a produtividade da organização, ou seja, é win-win, porque todos ganhamos com isso. Falava agora do interesse que os jovens e que o cliente ganha quando as empresas se envolvem socialmente. Acha que muitas vezes estas ações podem ser vistas como uma maneira de tornar a marca mais atrativa para o público? Eu diria o seguinte, sobre a Delta, que eu acho que é importante. Nós temos um caminho, nós não somos perfeitos, não é? E, portanto, nós caminhamos, as empresas caminham como todos, não é? O que temos é um propósito claro que nos orienta. E portanto, aquilo que achamos é uma ação, se tiver e criar valor positivo, é sempre algo positivo para a sociedade, obviamente. Agora, podia ter sido mais alavancada, podia ter criado mais valor. Acredito que sim, pode haver casos, mas obviamente que não somos nós a ajuizar a terceiros, não é? Portanto, é uma questão muito delicada, muito se vai fazer, mas o que a Maria João falou e o que a Joana perguntou, para que todos soubéssemos, o maior rigor em termos de transparência e cada vez mais auditorias e critérios, porque o tsunami legislativo europeu já apareceu e, portanto, vai ser obrigatório começar a reportar a partir de uma determinada dimensão, e a Delta está nessa dimensão, a partir de 2024, inclusive o ano 2023, ESG, para facilitar, portanto, neste conceito. Vai ser algo parecido com isto. E, portanto, isso vai obrigar claramente todas as organizações a serem auditadas e reportadas de forma muito, muito transparente, o que dá uma garantia de confiança a todos. Claro. E há algum tipo de retorno para as empresas que se envolvem socialmente a partir destas ações? Bom, o retorno principal, eu diria que um bocadinho na ligação que o Miguel referiu, é a sua sobrevivência, é a sua continuidade no tempo. Quando olham a longo prazo, quando ouvem os stakeholders, percebem as necessidades e procuram dar resposta e atuar na sociedade em linha com essas necessidades e essas expectativas, isso faz com que ela, ter legitimidade para operar e se manter no território e no mercado a trabalhar. E, portanto, esse eu diria que se calhar era o principal retorno, ou o primeiro, o basilar. Mas traz outros muito maiores, diria eu, para a sociedade em geral e para o ambiente, que é, efetivamente, ajudar a desenvolver as comunidades locais, ajudar a desenvolver os seus próprios colaboradores, a dar bem-estar, qualidade de vida e, portanto, eu diria que há um retorno que, se calhar, pode não ser
imediatamente palpável, mas que indiretamente contribui para um melhor bem-estar, digamos assim, da própria organização e de um valor produzido final gerado muito maior. E, portanto, efetivamente há coisas que podem, à primeira vista, não serem medidas, mas que indiretamente contribuem para a continuidade da empresa. Uma perguntinha assim muito rápida para terminar. Acha como é que se alinha, aliás, a estratégia de sustentabilidade, que o Miguel falava aqui há pouco, com a estratégia de negócio? Bom, na nossa perspectiva, não há uma sem a outra. E, portanto, a estratégia de negócio é com sustentabilidade. E, portanto, como é que alinhamos, no fundo, é precisamente isto. É olhando para cada modelo de negócio, para a cadeia de valor, percebendo que alterações têm que ser feitas para, enfim, acautelar, prevenir potenciais impactos do ponto de vista social, do ponto de vista também ambiental, e muitas vezes também não é só o prevenir e o minimizar, mas sobretudo encontrar outras oportunidades de negócio. Eu acho muito interessante uma das iniciativas da Delta relacionada com a sustentabilidade nas origens, que efetivamente é um dos exemplos paradigmáticos que olhou para a cadeia de valor, olhou para os fornecedores, isto noutros países, não é? Criou ali outras marcas de café com certificação de origem e, no fundo, criando valor para as comunidades locais. E, portanto, eu diria que há não só uma procura de minimizar impactos, de reduzir, como procurar encontrar novas oportunidades de negócio quando incorporamos estes valores. Muito obrigada, Maria João. Muito obrigada, Miguel. Obrigado, mais uma vez, Joana. obrigado por terem aceitado este convite. Termina assim mais um episódio do E2, desta vez um debate sobre a cidadania corporativa. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais. Podem ainda ver os nossos episódios no YouTube, em E2ESCS ou na RTP Play. Fiquem bem, uma ótima semana.